E o quinto e último passo que eu queria passar para vocês, para você ser uma autoridade em reabilitação, é um treinamento precisa ser sempre individualizado. Se você passa o mesmo movimento, o mesmo exercício, se você não sabe o porquê uma pessoa precisa, por exemplo, fazer um supino reto ou fazer um crucifixo para fortalecer o peitoral, se você não sabe diferenciar isso, se você não sabe perceber quais são as diferenças entre esses exercícios, entre esses movimentos, e quem precisa de um e quem precisa de outro, seu treino nunca vai ser individualizado. Você pode até se enganar, e isso já aconteceu comigo também. Eu disse, eu preciso trabalhar esse músculo, então eu vou botar esse exercício para aquele meu aluno, e aquele exercício para aquele outro paciente, ambos vão treinar. Eu não sei por que eu estou usando essa variação, mas eu quero variar para não parecer que meu treino não seja individualizado. Isso não é individualizar o treino. Buscar, trocar exercícios entre pacientes e entre alunos não é individualizar o seu treinamento. E você só consegue, de fato, individualizar um treinamento seu, uma sessão sua, se você entende de biomecânica, se você entende de anatomia, e se você entende qual é a necessidade daquele aluno, daquele seu paciente. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um peitoral maior, que tem 3 fibras, onde uma faz flexão, onde uma faz extensão do ombro, e eu identificar que, na verdade, aquele ombro, aquele peitoral, ele talvez não precise trabalhar concentricamente, né? Não precise de força, e sim, se abrir excentricamente, eu vou conseguir identificar quais exercícios são melhores para aquele paciente, para aquele aluno, né? Então, eu vou conseguir identificar qual movimento, de fato, ele precisa. O mesmo exemplo que eu já dei anteriormente, por exemplo, quando eu vou fazer um alcance atrás da cabeça, se eu perceber que esse alcance me gera dor, me gera disfunção, porque o meu quadril não está rodando bem, eu vou passar exercícios específicos com esse movimento, mas com um foco específico para abrir a amplitude de movimento pensando em quadril. Né? E muitas vezes essa disfunção pode ser uma disfunção visceral, uma disfunção craniana, uma disfunção sacral, um ilíaco que não consegue rodar bem, um ilíaco que não consegue se movimentar bem. E muitas vezes um outro paciente, um outro aluno, ele pode ter a dor no mesmo movimento, mas essa disfunção ser no pé dele. E aí, se eu passo o mesmo movimento, o mesmo exercício para ambos, esse treino deixa de ser individualizado. Então, você conseguir entender de biomecânica e buscar sempre a origem da disfunção, a origem daquele problema, o porquê aquela dor está acontecendo, isso é um primeiro passo para que aquele treino comece a ser, de fato, individualizado. E aí, além disso, é buscar o ambiente, as preferências daquele aluno, que a gente usa muito pouco isso. A gente sempre fica buscando, e hoje as evidências trazem isso de forma muito fácil, né? A gente consegue saber qual movimento, quanto tempo e qual intensidade eu preciso usar para baixar 10 milímetros a pressão sistólica. A gente consegue quase que usar o movimento hoje como um remédio, como uma pílula. Ó, faz 30 minutos a 70% que tua pressão vai baixar 10 milímetros de mercúrio. Isso é certo, porque as evidências já trazem isso. O problema é que a gente criou uma visão bipartida do movimento ou do treinamento, né, da própria reabilitação. A gente não para pensar que não adianta eu ter o melhor movimento do mundo, o melhor exercício do mundo, se aquela pessoa não faz, se aquela pessoa não aplica. Então, além de ter um bom movimento, um bom exercício, uma boa avaliação, eu preciso pensar nas preferências daquela pessoa. Eu preciso pensar que aquele paciente, aquele meu aluno, é um ser humano que tem suas preferências, os seus gostos, as suas necessidades. Será que, de fato, aquele exercício gera prazer para ele? Será que aquele exercício, de fato, é necessário para ele? Ele se aplica para a individualidade dele, porque ele faz no dia a dia, se ele passa muito tempo no computador, se ele passa mais tempo em pé. Então, comecem a pensar nisso para que o treino seja cada vez mais individualizado.